Então tá, olá pessoal, dando boas-vindas aqui para mais um episódio do nosso podcast Engenharia LTDA. Hoje com o prazer de estar aqui com um grande amigo, que é o Elton. E vamos falar de muita coisa legal, muita história interessante aí sobre o alpinismo industrial, como começou, histórias de alpinismo e outras histórias para lá de interessantes. Elton, te apresenta aí, por favor. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? E é bom ver aí que faz anos que a gente se conhece, que tu vem evoluindo aí, né? Sempre pessoas inteligentes fazem mais coisas mais inteligentes ainda. Obrigado. Né? E a minha história começa lá em 1987, né, cara? Aquela história, né? Hoje tá mais complicado, mas tu não sabia o que tu ia fazer da tua vida, tu não tinha estudo, né? A tua família era uma família que era pobre, né, cara? A gente Sim. morava morei anos aqui, algum tempo na Cruzeiro, aqui no Cristal e tal. Claro. E aí eu digo, cara, eu gostava de natureza e tal e tudo mais, e aí eu entrei em 87 pro movimento escoteiro, né, cara? E em 87 eu também conheci o montanhismo. E aí me apaixonei pelo montanhismo. E aí a minha história com a antiga Stonehenge, que fez muito sucesso no mercado brasileiro, até hoje é lembrada, né? Eu comecei montando com arame, com prego, várias pessoas me ajudaram, da minha família também e tal, minha sobrinha, minha irmã, meus parentes, né, meus irmãos sempre deram apoio. E aquilo começou a crescer e tal, e aí um dia os caras me perguntaram para mim lá da Gerdau Sapucaia se eu trabalhava com resgate, né? Sim. Porque eu tinha trabalhado no polo petroquímico, antiga Copesul, e tinha trabalhado com um primo do Paulo Maurício e tal. E aí o primo dele, agora até me deu uma branca no nome dele, daqui a pouco eu me lembro. Sim. E ele me disse assim, ligou pro cara e disse, tu conhece alguém que trabalha com resgate e tal, em espaço confinado, é altura? Eu disse, teve uns caras aqui que trabalharam para nós, aqui a Stonehenge e tal. Aí ele nos recomendou. Aí foi onde começou a minha história, né? Começou com o alpinismo industrial e resgate à altura e espaço confinado, né? Claro. Na época a gente chamava de alpinismo industrial, que é mais conhecido como claro. Tu falou. Mas na verdade, hoje a gente chama de acesso por corda, né? Sim. Tem 2 NBRs que falam sobre o acesso por corda no Brasil. Eu, juntamente com outras pessoas, ajudei a fazer essa NBR. Sim, eu sabia que tu estava participando da criação dessas normas. E dizem, né, que eu fui o pioneiro do acesso por corda no Brasil, né? Na verdade, eu comecei a me pendurar em acesso por corda em 1987 mesmo. Né? Sim, eu lembro que lá no início, claro, as primeiras vezes que eu falei contigo foi lá no Itacolomi, né? Vendo tu escalar e tal, mas eu acho que ali tu já dava curso naquela época, acho que antes do alpinismo industrial tu já fazia cursos de resgate na montanha, algumas coisas assim, né? É isso, Sim, né? Na época eu comecei com a escalada, o montanhismo, né? E eu comecei a dar curso de escalada. Aí depois, como eu sempre fui um cara inquieto, né? Não aceitava muitas coisas, eu comecei... Na verdade, tinha um curso do Cosmo, o curso Socorro de Montanha do Paraná, que eu tentei várias vezes fazer esse curso e não conseguia. Claro. Porque na época era todo mundo muito novo, o próprio montanhismo, como o próprio esporte, ele é muito briga de beleza, de ego. Claro. E aí eu me invoquei, começou a ficar um cara inquieto, e trouxe os caras para o estado do Rio Grande do Sul dar o curso do COS, Socorro de Montanha. Claro. E assim eu sempre fui inquieto e eu trazia sempre o que era de melhor, eu ia de trás do melhor equipamento, melhor curso e tal. E no Itacolomi continuo escalando até hoje, né, praticando montanhismo, né, cara, continuo e tal. Mas eu comecei por aí, e aí que eu comecei, eu digo, cara, comecei a montar muros de escalada em eventos. Isso, eu lembro do muro de escalado. E aí eu lembro de a gente ter se falado nessa época também, antes da Stonehenge, né? Isso. Vou montar um muro de escalada aqui, me dá uma ajuda, não sei o que, quero projetar e tal, né? Eu lembro muito disso. A gente fez muitos campeonatos, entendeu? Que talvez a gente eu com outras pessoas, talvez foi uma das pessoas, a gente fez o maior número de campeonatos de estado, né, cara? E aí começou a dar certo e eu descobri, chegou um catálogo, né, cara? De alpinismo industrial e tal, da Petzl, né, cara? Sim. Daí a gente olhou aquilo assim, nossa, que coisa louca, né, cara? E aí eu me lembro que teve a primeira Prevensul, que agora a gente vai estar num workshop lá de DNA 35,
depois a gente pode comentar. Claro, com certeza. E o que aconteceu, né, cara? A Jussara, não posso falar muito dela, que eu me emociono. Aí a Jussara tava na feira, eles tinham uma standzinha ali de 2x2 ou 2x1. E eu perguntei pra ela se eu podia varrer o chão, ajudar a distribuir, ficar ali pra aprender, né, cara? E ela me deu meu primeiro capacete e meu primeiro cinto. E aí eu disse pra ela, Jussara, eu vou ser instrutor da Serelep na época, não era nem Ultrasafe, era a Serelep. Sim. E aí a empresa foi crescendo, a gente foi fazendo parada de manutenção, né, cara, parada de manutenção. Sim, na verdade foi duas coisas que foram rodando em paralelo, né? Foram assim, essa tua história dos cursos e tal, dos treinamentos e até participação de criação de norma e o trabalho em si, né, do acesso por corda, né? E isso é um tema interessante, cara. Quando tu começou a perceber que isso aí tinha um potencial de estourar no Brasil inteiro? Porque estourou, né? Cara, tu iniciou esse trabalho, né? Quando eu, na verdade, né, o alpinismo industrial, o Rope Access, né, cara, ele é antigo. Ele veio através da espeleologia que o IRATA, que é uma certificadora inglesa, né, cara, que foi um dos pioneiros, começou a ver e os caras começaram a adaptar as técnicas de caverna para o alpinismo industrial. Então, os mais antigos é o IRATA. Hoje no Brasil a gente tem 3 as certificadoras, né, pelo Inmetro. O IRATA, que é o Internacional e o Brasil, a BEND, né, que é a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, e a ANIAC, que é a Associação Nacional das Empresas de Acesso por Corda. Inclusive, eu fui um dos fundadores da ANIAC junto com outras pessoas, né? Sim. E aí, na época, era o sócio da Stonehenge, eu, o Douglas, o Ernesto e o Thiago. Sim, eles eram garotos, bem novinhos, e eu já tinha começado a Stonehenge, depois eles entraram como sócios. Claro. Né? A gente fez uma baita história junto, eu sou muito grato. Dúvida. Quando eu vi, né, cara, que a gente teve esse trabalho lá na Gerdau, aí eu tive tipo assim, cara, não tem nenhum especialista em altura e espaço confinado com resgate de trabalho à altura. Então eu vou começar a me aperfeiçoar nisso, né? Como eu sempre fui um cara de uma visão muito, que nem tu, assim, a gente tem uma visão mais ampliada das coisas, né, cara? Eu digo, cara, eu posso tornar isso na minha profissão e posso mudar a minha vida, como mudei, e a minha vida da minha família. E eu sempre fui um cara que eu li muito e tal. E isso tem a ver com a própria física quântica que eu sempre li, que eu acredito. Sem dúvida. Porque a vida... A palavra tem poder, mas né, eu sempre digo assim para as pessoas, eu não acredito em sorte e nem em destino. Sorte é quando tu tá preparado para qualquer oportunidade, ela passa o tempo todo na tua porta, na tua frente, lá, né? E tu tem que estar preparado, tem que estar lá. E destino tu faz ele. Eu nunca acreditei isso na minha vida, né? E aí eu vi que isso era uma profissão e que os caras iam pagar muito bem por isso. E eu sempre fui um cara que corria atrás das últimas tecnologias. Cara, eu tinha treinamento de 100 e pouca hora dos meus, eu exigia ao máximo dos caras. Tanto é, cara, que as pessoas hoje no mercado dizem que eu não me pendurava. Eu me pendurei 25 anos da minha vida, cara, tu entendeu? E ensinei quem ensinou, quem ensina hoje. Né? Junto com meus sócios. Né? Claro, não, mas tu foi o cara que puxou tudo isso. Sim, cara. E eles também ajudaram muito, o Thiago Santos, Douglas Lotício, o Ernesto Lotício. Hoje o Ernesto todos meus amigos. Todos. Então a gente fez uma história, a gente construiu junto, mas eu comecei antes. Né? Claro. E depois eles entraram. Trouxe eles, né? E aí a gente viu essa oportunidade. Como eu fui um cara sempre como tu, de visão ampla, cara, eu sempre usei muito, não tinha que nem hoje, esse podcast, internet, redes sociais. Não. Tu tinha que correr atrás da máquina, né, cara? Claro. Então eu corria atrás de revista. Tanto é que a Stonehenge era uma das empresas mais premiadas de segurança do país sem ter pago um centavo por um prêmio. Né? E os principais prêmios de segurança que só grandes empresas têm, nós temos. Né? Claro que hoje eu estou na acesso, a gente está tentando algumas premiações também. Claro. Né? Depois eu te conto a história da acesso e tal. Hoje a Stone não existe mais, né? Não, hoje a Stone fechou, né, cara? Sim. Aí é uma questão, poucas pessoas sabem dessa história, né? A questão principal foi a Lava Jato, né, cara? Sim, vocês trabalhavam para diversas empresas, enfim, né? Porque eu lembro que exatamente isso, vocês estavam fazendo muita obra de offshore, né, cara? Cara, a gente estava em 4 unidades aqui no Rio Grande do Sul, que era a Gerdau Charqueado, Gerdau Sapucaia. A gente estava na Braskem,
né? Sim. E mais outros clientes. Eu cheguei a fazer trabalhos para a Stone. Isso. Para vocês. Não. No Rio a gente estava no São Paulo a gente estava com 3 unidades. No Rio de Janeiro a gente estava trabalhando com uma unidade, quase 2, assim, mas uma unidade direto, entendeu? Claro. Aí quando entrou a Lava Jato, entendeu? A gente tinha feito um investimento gigantesco no mercado, de milhões. Claro. E aí, cara, os caras cortaram todos os contratos. E aí, Sim. quando tu tem um capital de giro que tu tira e tu investe nisso, aí, claro, que boa Além parte... de uma folha altíssima, né, 300 funcionários a gente chegou a ter. Entendeu? É muita gente. 10 técnicos de segurança, vários gerentes, tu entendeu? Claro, para coordenar tudo isso, além para ir para trabalhar numa Petrobras, a gente sabe que não é fácil. Não, e a gente não devia um centavo, cara. Depois só que a coisa foi acumulando. E aí, cara, o que eu vou te dizer? Tu sabe melhor que isso que a gente está com um problema mundial e no país hoje, que é a mão de obra. Claro. E aí, eu vou te dizer uma coisa bem grave, assim, que hoje 30% tu treina, capacita as pessoas. 30% tu treina, 30% capacita. Só que 70% é comportamento. Não é eu que estou falando, é os especialistas. Sim. E aí, como a gente estava falando antes aqui que eu cheguei, tu vem com a questão das redes sociais, a internet, claro. E a dopamina, que é o tempo todo, e as pessoas vivem em cima da dopamina, que é a fábrica de cretinos digitais, que nem tem um livro sobre isso, tu entendeu? Sim. E aí tu tem as fake news, tu tem a não regulamentação da internet, que cada um fala o que quer, acha que é a casa da mãe Joana e não sabe o que é liberdade, que a minha liberdade termina onde começa a tua. Sim, claro. Né? E aí a Stonehenge, eu me desgostei, porque quando tu cai na questão do fator mão de obra, do ser humano, cara, é muito difícil, cara, tu entendeu? E aí aquelas pessoas que tu ajudou, te traíram, te roubaram, tu entendeu, cara? Aí tu não quer mais isso na tua vida. Daí eu digo, cara, ou eu mato alguém, ou eu me mato, ou mato alguém e me mato, ou eu vou entrar numa depressão, vou ficar doente numa cadeira de roda, ou eu vou estar uma outra coisa. Eu digo, cara, eu não quero mais isso na minha vida. E valeu a pena. Valeu a pena. A Stonehenge está fechada, entendeu? Sim, mas, cara, a história, o legado de tudo isso que tu fez tá aí, né, cara? É impressionante, cara. Tu sabe que teve uma coisa, agora a gente teve um encontro nacional de resgate, cara. E até para contar para as pessoas sobre esse momento. E veio um rapaz falar comigo, até sempre me emociona quando eu falo. Eu sou um cara muito emotivo, ultimamente. Não tem problema nenhum. E aí ele chegou, seu Elton queria falar com o senhor e tal. Eu digo, não, pode falar e tal. Eu disse, o senhor não me conhece, né? Eu digo, cara, eu conheço muita gente, treinei milhares de pessoas e eu não tô lembrado. Então eu tenho um problema de memória às vezes, né? A idade também, né, cara? Também não é, que às vezes a gente conhece tanta gente, né? É mais conhecido, né, do que... E isso é uma coisa legal para falar, né, cara? E aí o cara disse assim, eu fui teu ex-funcionário. E a empresa que eu tenho hoje, que é uma empresa fantástica, do cara de sucesso, tá? Eu sou agradecido à sua história e ao emprego que o senhor me deu. Aí eu comecei a chorar, né, cara? Quando o cara me disse isso, eu comecei a chorar, né? Abracei ele e digo, cara, eu vou te contar uma coisa, tu tá me fazendo muito mais bem do que eu fiz bem a ti. Porque se tu tem sucesso e dá emprego para outras pessoas e melhorou a tua vida... Me melhorou o trabalho de outras pessoas através do teu trabalho. Né? Exatamente. E aí, se tu fez isso, tu tem que aprender uma coisa, sempre. Por que tu tá me fazendo bem? Porque apesar de milhares de pessoas te desejarem o teu mal como me desejam, seja ético, tenha caráter, seja correto, que tu só vai crescer. Tu vai ganhar dinheiro e vai crescer. Não te preocupa com a opinião dos outros. Então, por que tu me fez mais bem do que eu a ti? Porque tu me provou mais uma vez do que eu fiz estava correto. Então, legal. Tu é resultado... Reforço da minha história. Tu é resultado da minha história, entendeu? Então, ele ficou muito emocionado, ele queria muito me conhecer. E eu digo, cara, eu te agradeço. Então, foi fantástico. Porque também, lá nesse encontro, a gente reuniu o Marcelo Vazoller, foi o cara que me ensinou, foi o meu primeiro professor. E esse cara ensinou o Fábio C.A., que tem a Controle Acima, que é da galera nova, dos 15 anos aí, da parte de acesso por corda e resgate. E os caras têm um conhecimento 10 vezes melhor que eu. Eu sempre digo para as pessoas, tu não tem que ter medo de reconhecer quando o teu aluno se torna um mestre, sinal que tu fez um bom trabalho. Sem dúvida. Tu foi um bom mestre. E se ele é melhor que tu, que legal, cara. Então tá lá o Fábio C.A., o Sérgio Sá, várias pessoas do mercado que eu admiro, né, que são pessoas, e esse cara aí que
né, um baita de um cara, que é um baita de um profissional, né? Então tem uma baita de uma empresa e aí eu fiquei bem feliz. Então, legal, fazer o bem, né, cara? Mas tudo hoje é comportamento, são pessoas, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. Cada vez mais tá se perdendo, enfim, né? Parece que tá ficando, assim, enfim. Mas deixa eu te falar uma coisa, a respeito, assim, do trabalho mesmo, do acesso por corda. Muita coisa tu aprendeu, mas cara, eu acho que mais da metade vai do conhecimento do alpinismo, do montanhismo, né? Sim, o que Muita coisa tu adaptou para transformar, né, cara? Exatamente isso, né, cara? O montanhismo é um super pré-requisito, né? Sim. Na verdade, na época, a gente tinha essa consideração e a gente foi ver depois que era um problema. Tu foi pegando pessoas do esporte, né? Isso. E aí o que acontece? Na época não tinha hoje a ergonomia que tem nos equipamentos, não tinha essa fama que tem os equipamentos como o Petzl, entendeu? Que são equipamentos excelentes. Tem várias outras marcas, o Ultra Safe aí, a Innova, que também está fazendo um trabalho bacana, a própria MSA, que tem um trabalho também bacana, tu entendeu? E não tinha essa ergonomia, eram equipamentos mais pesados, os caras usavam freio 8, tu entendeu? Sim. Então, o Ernie, que não está mais conosco, que também foi um cara que me ensinou muito, é um mestre de espaço confinado de resgate no Brasil, ensinou muitas pessoas, que Deus o tenha, né? Um baita de um profissional. E aí também eu sou muito grato a ele que me ensinou. E o Ernie ia lá para a escola do Texas, eles usavam o freio 8 e tudo mais. Cheguei a conhecer. Ele dava curso também lá no Dava curso no Polo, na Petrobras, no Polo. E aí a gente começou a usar esses equipamentos, né? Equipamentos de escalada esportiva, como o Grigri, na época, a gente usava. Grigri. O Stop, que era de espelho, a gente usava também. Só que daí esses equipamentos começaram a mudar. E a gente também foi ver, na minha opinião, que o comportamental das pessoas era um problema também em relação a tu contratar alpinistas. Porque eles eram viciados em um monte de mania, eles tinham problema com a relação da segurança, tu entendeu? Claro. Então, tipo assim, na escalada tu não tem 2 cordas. Não. Tu entendeu? E outra, tem momentos que tu te coloca em risco. Eu fui um cara que pratiquei escalada em solo, sem corda. Sei. Tu entendeu? Então, era uma coisa que eu acreditava, mas eu tinha uma saúde física boa, eu tinha um psicológico bem melhor que eu tenho hoje, eu era forte, eu estava nos meus 20. Não, e a cabeça forte, porque tu sabe, se tu pensar, será que esse passarinho vai bater e me caiu? Sim, exatamente. Tem que estar focado só. É um esporte fantástico para tua vida, para te aprender. Eu aprendi muito no tempo que eu praticava. Essas questões, depois daquilo ali, tu começa a transformar aquelas, mas eu tenho que chegar até aquele lugar, tenho que ter ali, tenho que chegar naquele ponto, vou dormir lá naquela. E dali eu subo, tu leva pra tua vida, né? É uma coisa que o montanhismo é tudo pra mim, né, cara? Ele mudou a minha vida, né, cara? Sou muito grato ao seu Edgar, né, ao seu Coni também, que foram os pioneiros no Brasil. Depois teve a Bigual também, que cresceu bastante. A própria Montanha Equipamentos. Sim. Toda a história do montanhismo, de alguma parte, eu não sou tão antigo, mas normalmente eu sou a 2ª geração do montanhismo gaúcho e brasileiro, tu entendeu? Mas a gente migrou e aí foi se adaptando, né? Hoje eu prefiro não contratar, não que eu não vá contratar, mas eu tenho dificuldade porque o montanhista ele tem muito... E aí tu tem que ser mais regrado no alpinismo industrial. E daqui a pouco ele já vem com aquele conhecimento dele, que tudo bem, é importante para montanha, mas tu sabe que numa indústria é diferente. Hoje tem norma, tem o técnico, daqui a pouco ele vai ter um pouco mais de resistência para aceitar, que é assim, cara, a regra é essa. Né? Porque as pessoas, hoje o que acontece, né, cara? É que nem hoje tu tem acesso à internet, tu tem todos os equipamentos, manuais, vídeos, né, cara? Isso é muito mais fácil. Sim. Mas às vezes a galera, que nem eu digo, né, cara? A galera, o Fábio C.A. falou isso e eu disse pra ele amém, né, cara? A galera vai lá, monta um sistema de resgate ultra mega complicado, tu entendeu? E aí, o que a gente diz? Cara, na prática não funciona. Porque tu não tem esse tempo para montar. Tu precisa de planejamento, tu precisa de organização e tu precisa de equipamento. E na prática eu não vou conseguir montar isso tudo. Então é uma fantasia. Precisa de horas, tu entendeu? Sim. Então tu tem... Por isso que às vezes eu digo pros caras, às vezes eu entro em conflito, né? Cara, quantos paradas de manutenção tu tem? Eu tenho mais de 500, eu acho que dá para contar.
com 100 resgatistas, alpinistas, tu entendeu? 70 pessoas sobre nosso comando na época, principalmente eu que ficava e dava treinamento junto com os outros, mas eu era mais envolvido. E aí é diferente, entendeu, cara? Tu não vai conseguir botar um monte de tecnologia em uma noite tinha 150 espaços confinados. E eu tenho que te perguntar o seguinte, fala pra gente aqui, pra quem tá nos assistindo, da diferença dos profissionais, assim, esse profissional é o acesso por corda, esse é o resgatista, o que ele faz, e o espaço confinado também. Sim. Então, vamos lá um pouquinho então, sobre o acesso por corda, né? Que é o anexo 1 da NR35, tá? O acesso por corda ele é dividido em 3 profissionais, né? Tem até um quarto, mas hoje é 3, que é o N1, que é o faz tudo, né? Que ele vai fazer um rapel e vai fazer manutenção onde precisar. Isso, ele é o faz tudo, tá? Tu tem o N2, que vai supervisionar o N1 e vai trabalhar sobre supervisão do N3. Então o nível 3 é o que coordena, que organiza, que faz o plano de resgate, o plano de trabalho, da documentação e tal, coordena os caras. Tu tem um N2 que já é um cara mais experiente, que também ajuda a planejar, ajuda a organizar o trabalho. E tu tem um N1 que faz tudo. O N1 nunca pode trabalhar sozinho. Ele sempre tem que trabalhar com no mínimo um N2. Vai depender se a gente tem no mar, acima da água, offshore, tu entendeu? É obrigado um nível 3 daí, não tem conversa. Mas hoje a gente tem o nível 2, na construção civil pode ter um nível 2 acompanhando sob supervisão do nível 3. Sobre o nível 3. Todos trabalham. O pessoal pensa que nível 2, nível 3 é os reis. Não, todos trabalham, pelo menos lá na acesso, todos trabalham. Então essa é a diferença de N1 e N2. E aí isso é para o alpinismo industrial. Sim. Tá? Aí a grande questão que os caras confundem, até para te explicar, é o seguinte, Elton, o alpinista industrial é resgatista? Isso. Não, ele é resgatista dele e da equipe dele. Ele vai ter um curso de 40 horas, uma prova prática e teórica, que ele tem que passar na prática e na teórica, e aí ele vai poder, entendeu? Ele primeiro é qualificado e depois ele é certificado. Quando ele passar na prova teórica e prática, aí ele é certificado. E vai pertencer a essas 3 certificadoras que são certificados pelo Inmetro, né? Que é a ANIAC, a BEND e o IRATA. Tá? Então, só que é o seguinte, ele tem motricidade fina, ele tem conhecimento para trabalhar com resgate, ele sabe resgatar ele e a equipe dele. Ele pode resgatar em outros lugares? Não, porque daí ele tem que atender uma NBR ou ter um treinamento de resgate. Que daí a gente construiu a NBR 16710, que é dividido em 4 partes lá, tu entendeu? O operacional, o industrial, o líder. Então é dividido em 4 partes. Só que são treinamentos diferentes e trabalhos diferentes. Então o pessoal confunde muito isso. O resgatista, então, ele vai lá e faz um planejamento, ele fica supervisionando o pessoal que está trabalhando, seja ele alpinista industrial ou não. Esse é o trabalho do resgatista? Diferente. O próprio alpinista, ele organiza o trabalho dele, faz o planejamento do trabalho dele. Tá. Ele não precisa de equipe de resgate, porque ele se resgata e resgata a sua própria equipe. Mas, normalmente, às vezes, tu tem paradas de manutenção, grandes empresas que têm os resgatistas. Sim. E daí, por exemplo, tu vai ter os alpinistas para montar, que nem nós. A gente montou com os alpinistas lá um trabalho por exemplo, esse trabalho... fazendo uma manutenção. Esse já é um trabalho de manutenção. Tá. Os nossos técnicos lá na acesso, eles têm um treinamento de todas as normas, e aí quando eles têm ele é para manutenção, é uma coisa. E aí ele é auxiliar, ou trabalha direto. Aí ele vai trabalhar como NR35, ele não vai se pendurar. Sim. Ou eu também tenho um alpinista que é manutenção, um alpinista que é resgatista. Normalmente todos são da manutenção e são resgatistas. Então eles vão ter o treinamento NR12, NR18, NR35, 33. Já tem os cursos de solda, de manutenção e tal. Só que ele vai ter conosco o treinamento também de resgatista. Então ele pode ser resgatista também, ele é manutenção resgatista. Entendi. Você entendeu? E eu tenho alpinista resgatista, porque ele tem o curso de alpinismo industrial e tem a NBR 16710. Claro. Então o pessoal confunde. Essa que é a confusão. A maioria das vezes, cara, o alpinista pode ser resgatista? Depende. Se ele tem um treinamento de resgate específico, pode.
Se ele não tem treinamento de resgate, ele só pode resgatar a equipe dele e a ele mesmo. Entendi. Porque é nessas 40 horas que ele tem de treinamento que ele faz esse treinamento. Tu entendeu? É que nem a polêmica, não sei se tu sabe, Tá, o alpinista precisa ter NR35? Sim. Né? Sim, mas dentro da norma de acesso por corda, diz que se ele tem acesso por corda, certificado qualificado, ele não precisa ter 35. Claro. Porque 40 horas, dentro das 40 horas, está incluído a NR35. Tu entendeu? Mas tem empresas que pedem. Pode? Pode. Depende da empresa que tu trabalha. Claro. Tem empresas que, para mim, pedem 35. Né, uma coisa que é abaixo da qualificação dele, né? Ele sabe muito mais, no caso. Tu não pode fazer nada abaixo da lei. Sim. Acima, pode levantar tua régua. E já teve casos, assim, de resgate mesmo, que foi uma coisa que puta, aquilo ali te deixou, assim, sei lá, foi desafiador. Porque... Cara, industrial, é muito engraçado isso, as pessoas fazem muito essa pergunta, e as pessoas também questionam, isso é uma coisa muito louca da sociedade, ela questiona a tua qualificação profissional, né? Sim. Então, eu pergunto para as pessoas, quantos resgates vocês acham que eu fiz, né? Que a gente fez, que fizeram ou que eu fiz. Sim. Aí os caras, não, algumas dezenas, algumas centenas. Eu digo, cara, na área industrial, eu pessoalmente nunca fiz nenhum. Isso aí. Sim, teu trabalho é tão bem feito que ele não precisa, nunca teve. Por que tu tem que trabalhar na prevenção, cara? Sim. No DDS, tu tá lá, é que nem a gente ensina nos cursos que a gente dá. Cara, tu vai chegar para trabalhar com resgate, tu tem que dizer, cara, usa o teu óculos. Se tiver um problema, vou ter que te entrar para resgatar, vou colocar tu em risco, eu em risco. Usa tua máscara, no caso, no espaço exatamente. Confinado, mede os gases. Isso, tu entendeu? Então, tu tem que fazer um planejamento. Por que eu nunca fiz um resgate? Porque o meu planejamento e minha organização, e eu, entre aspas, não tive sorte, eu nunca tive problema. Mas o pessoal da minha equipe já teve vários resgates, tu entendeu? Vários resgates complicadíssimos. Eu cheguei num resgate... Foi a única vez que eu tive, que estava pegando fogo numa torre dentro do polo petroquímico. E aí os caras me deram o tag errado. Quando eu cheguei na outra torre certa, os caras já tinham tudo pro lado do andaime. Puta que pariu. Mas na minha vida pessoal, sim, eu participei de alguns resgates que foi bem crítico, entendeu? Mas quando eu era bombeiro civil, quando eu fui ajudar a tirar corpo, tu entendeu? Procurar vítimas, tu entendeu? Coisas de acidente. Mas assim, pessoalmente, na indústria... Eu nunca fiz nenhum resgate, porque volto a dizer para as pessoas, a prevenção é a melhor saída. Um bom plano de resgate, uma boa APR. A APR, né? A análise de risco, ela que as pessoas dizem assim, tá, mas o que determina o trabalho? A análise de risco, sempre. Uma boa análise de risco é a melhor prevenção. É a melhor prevenção. E tu conversar com as pessoas, cara, te chamei a atenção uma vez, eu peço que tu coloque as luvas, eu peço que tu coloque os teus EPIs, porque senão eu vou ter que chamar o teu técnico de segurança ou eu vou ter que chamar o dono da área, né? Eu não posso que tu faça isso. Então, eu, como técnico, eu nunca fiz resgate nenhum, porque eu sempre trabalhei na prevenção, né, cara, e na organização e no planejamento. E não me desqualifica isso, entendeu, cara? Sim. Tanto é que a gente participou do campeonato latino-americano da PETS, Rope Trip, e a gente ficou em segundo lugar, a gente perdeu por um detalhe. Então, os caras sempre reconheceram as nossas técnicas. A gente sempre foi uma empresa muito técnica. E muitos caras não gostam de mim. Sim. Por quê? Porque eu sempre fui muito exigente. Muito exigente. Eu sou o cara do detalhe. O cara que para mim me mostra um nó mal feito, ele já não sabe o que está fazendo. Claro que não define ele, mas ele não sabe o que está fazendo. Sim. É que, cara, na escalada é detalhe, né? E morre, né, cara? Sim, se tu faz um nó errado, né? Se tu não passa por dentro do equipamento ali da maneira adequada, é isso aí que faz a diferença, né? Mais ou menos que nem paraquedismo também, né? Se não for extremamente detalhista ali em fazer a dobra correta e tal, e dobrar o teu paraquedas de uma maneira adequada, cara, tu tá jogando o erro no teu processo. E, cara, pra te ter uma ideia, né? Foi depois da pandemia, cara. E as pessoas têm vergonha de dizer seus erros. Eu não tenho, cara, é aprendizado. Eu tava escalando com um colega meu, eu escalei ali em Voti, escalei e desci de rapel com a minha cadeirinha aberta. Puxa. Eu não dei a segunda volta numa Black Diamond que eu tenho. Sim.
A minha sorte é que ela é muito apertada e ela não correu e eu não fiz força. Sim. Porque o cara que estava comigo não conferiu e eu principalmente não conferi. É aquela história da ansiedade, de ter domínio. Que nem os caras perguntam, o montanhismo mata? Não, o montanhismo não mata. A montanha ela não se ergue, te mata. Quem se mata são os alpinistas, tu entendeu? Os montanhistas. Sim. Na verdade, a maioria das vezes tu morre no rapel. Porque tu tá cansado, esgotado, tu não presta tanta atenção. Foi o que eu fiz, tu entendeu? Eu subi antes de me conferir. Não, e é muito exaustivo, né? Escalar, principalmente em níveis em vias muito difíceis, né? Chega muito cansado. Tu tá louco, cara. Tem vias aí que os caras estão fazendo. Eu, por exemplo, uma das vias mais difíceis do estado na época, eu demorei 3 anos para fazer. Que era Triton e Itacolomi. É uma via extremamente difícil. Hoje tem muito mais difícil. Tem hoje vias mais difíceis ainda. Hoje os caras... Que não é o número 9. Sei lá, cara. Eu não, mais eu de não 9. Tenho... Não, já deve estar em 12, 13, sei lá, cara. Deus. Eu fazia... Era 9C na época, né, cara? 9A, 9C. E eu, entendeu? Então eu demorei 3 anos. Gurizada, hoje os guri aí de 12, 13 anos fazem em 6 meses. É tudo diferente. Tu tem alimentação, tu tem tecnologia, a garra é diferente, ela não te traz, tem técnica para isso, tu te aquece, tem um monte de coisa. É a evolução do esporte, né, cara? Eu vejo assim, tu quer ver os caras do surf, olha o que os caras fazem hoje, daí os caras que eram campeão lá, assim, cara, como é que os caras fazem? A prancha tá colada no pé do cara. Mas é uma evolução do atleta e do equipamento, né? E é a mesma coisa, acredito que no montanhismo também, né, cara? Sim, vai evoluindo, né, cara? Vai num nível que a gente não... eu fui esses tempos, eu quero voltar a treinar agora, eu tenho que me operar e tal, porque eu tô com uma hérnia umbilical. Cara, de tantos anos levar mochila, né, cara? Sim. E aí eu fui assim, eu fiquei impressionado, cara, porque, tipo assim, não é a mesma vibe nossa, é diferente, sabe? É diferente as agarras, as técnicas. Os caras são um rato de academia, cara. Eu não consigo ficar dentro de uma academia. Eu treino e tal, quero voltar a treinar agora. Sim. Mas o meu negócio é montanha, é parede, né, cara? Sim, era outra vibe, cara, de tu ir pra lá, tá? Encontra os amigos, não sei o que. Vamos fazer uma trilha agora, não sei o que. E agora virou muito mais a questão da competição, né? Exatamente. Mas eu tenho futebol, né? Futebol era mais arte antes, hoje em dia os caras correm 15 km, são os atletas puro, né? E menos habilidade e mais... Por que o futebol do Brasil não cresce, né? Porque os caras só pensam em grana, tu entendeu? E não tem o futebol arte. Exato. Entendeu? Os caras vão embora, saem daqui, né, e só grana, tu entendeu? Esqueceu que é uma arte, entendeu, cara? Não que a escalada assim tenha se transformado nisso, não, tem grandes montanhistas, grandes academias, mas, entendeu? É diferente, é outra época, outra geração, né, cara? E tu viveu um pouco disso também, né? Porque dos muros de escalada, de locais assim pra treinar, porque antigamente não tinha isso, né, Não cara? tinha nada. Tinha muro de escalada, as agarras de madeira ou de pedra furada. Sim. Entendeu? Pedra furada de madeira. em casa, cara. Muro a gente fazia com arame e prego. Depois que eu fui usar parafuso Mitofix e os sócios lá, o Douglas, o Ernesto, o Thiago, a gente tinha calo nas mãos, sangrava as mãos de tanto apertar a chave. Entendeu? Porque tinha que fazer força. Depois que a gente foi comprar a furadeira, a bateria. Sim. Então era tudo diferente. Hoje a cadeirinha era esportiva. Hoje tu tem uma cadeirinha hiper ergonômica, confortável. Eu brigo com os caras ali, que os caras choram para levar um saquinho de 6 kg de peso. Não, eu levava 50 kg nas costas. Entendeu? E aí os caras dizem, não, tu nunca te pendurou. Eu disse, meu filho, eu te ensinei, quem te ensinou? Né? Eu e outras pessoas, né, cara? Claro, mas tu tava ali, cara, lá no início. Sim, 12 horas. Hoje não pode mais isso. A gente ficava 12 horas, 18 horas pendurada. Cara, o que a gente fazia... Entendeu? Sim. Os caras... Hoje a gente brinca, essa gurizada aí, os gatistas, os alpinistas, tudo Nutella. Entendeu? Tudo Nutella, cara. A mão de obra tá muito ruim, tu entendeu, cara? Porque a gente tem um conceito, isso eu falei há 25 anos atrás. Aí ali... O que tu fez no... Deixa eu voltar. No Beira Rio aqui. Qual foi esse trabalho? Esse aí, cara, é o seguinte. A gente primeiro... Esse aí é o Inter, tá? Sim. Então, primeiro a gente fez o Grêmio Arena. Fiz tudo. Lembra lá no Grêmio Arena que tinha os bailarinos dançando pendurado, tinha aquelas bolas pendurado e tudo mais? Sim. A Stonehenge, né? Eu fui o principal coordenador, né? A gente fez lá toda a parte ali do pessoal pendurado e as bolas e tal, tá? Com isso, a gente ganhou o prêmio de melhor trabalho em altura regional. Sim.
da Revista Proteção, que é um dos prêmios mais concorridos hoje no mercado de segurança. A gente ganhou o Prêmio Nacional de Trabalho em Altura, da Proteção também, porque tu concorre. E depois a gente ganhou o prêmio MSA, o Capacete Dourado, aquele que muita gente quer. A gente tem um lá na sala de acesso. Daí os caras nos chamaram, a mesma produtora, para trabalhar no Inter. E aí a gente instalou esse telão, cara, no Inter. Que foi bem complicado, bem complicado, bem complicado. Me incomodei muito. Na verdade, quando eu cheguei lá, tem uma história muito interessante. Quando eu cheguei lá, os caras queriam me bater. Porque os caras não gostavam tanto de mim, que eu era muito exigente, tu entendeu? Porque o que aconteceu? Os caras estavam trabalhando sem certificação lá na época. Sim. E aí os caras não deixavam entrar, não deixavam entrar, não deixavam entrar. Daí eu disse, cara, o negócio é o seguinte, ou vocês me liberam hoje, ou eu vou chamar a fiscalização aqui. Porque todo mundo que está trabalhando aí é sem certificação, algumas das pessoas que estão trabalhando aqui. E eu que tenho tudo, vocês não... Em 5 minutos eu estava dentro do Inter. Entendeu? Resolveu. Então foi muito legal, um trabalho muito legal, complicado. Porque para te entender, cara, a gente teve vários problemas aí. Porque tipo assim, ó, cara, eu tinha deixado um responsável, o Wagner Neves, que é o diretor da Acesso, né? Ele estava lá coordenando esse trabalho e ele me ligou, disse, olha, Elton, é o seguinte, os clipes aqui não é para carga pesada, é clipes comum. Eu digo, não, o que está escrito no projeto? Não tem, né, cara? Daí não, porque o cara aí fez uma confusão. Eu digo, não, pode botar o engenheiro aí no cara. Ou tu me dá o clipe certo, ou a gente tá indo embora. Porque imagina, né, cara, um troço... eu nem me lembro, cara, mas eu acho que o cabo de aço era assim, cara. Nem me lembro de ano. Sim, né? 1 polegada. E tu imagina um troço dele arrebentando e caindo em cima de uma plateia, mata todo mundo, cara. Sim, corta ao meio as pessoas. Cara? De jeito tensionado, e né, cara? tensionar isso aí foi complicado. A gente teve os caras achavam que a gente ia puxar na mão, velho. Eu digo, não, cara, bobinas e bobinas de cabo de aço, cara. Eu digo, pode comprar um motor, pode trazer um motor. Aí eu montei um sistema lá na hora e tal. Foi muito legal, cara. Então a gente ganhou o melhor prêmio trabalhando com o Grêmio. O Inter não deu nada, mas foi com o Grêmio lá. E aí, brigando com o pessoal do futebol, assim, em termos de estrutura de engenharia, o Inter é melhor. Sim. É muito mais bem feito. O Grêmio tá louco. Que eu vivi lá, cara... Na arena, né? Foi bem complicado, entendeu, cara? Bem complicado. A estrutura, tu como engenheiro, a estrutura do Inter é muito melhor. A estrutura da OAS deixou algumas coisas a desejar ali, né? Bem complicado, cara. Entendeu? Eu vi coisas assim que... E tinha lá também, no Inter tinha os gringos, né, cara? E também, né, cara, é bem complicado, porque no meio do resgate espaço confinado, cara, a galera curte, né, cara, um Bob Marley, né, cara? E aí é complicado, velho. Mas é uma realidade, né, cara? É uma realidade. Depois com a pandemia piorou, né, cara? Piorou, porque daí o pessoal pirou, né, na cabeça. E ainda mais hoje em dia, né? Daí hoje em dia ainda a gente não tem mais... uma limitação da lei, assim, né, quanto ao uso, né, então não sou eu aqui para pregar moral e nem, né, querer julgar nada, mas a única coisa que dá para falar é que é um trabalho de extrema responsabilidade, tu está arriscando a tua vida e a vida de outras pessoas, então, né. E, cara, se tornou banal, mas não é só questão da lei, cara, eu acho que é as próprias pessoas, cara. Eu digo, tem pessoas boas e pessoas ruins. Tem leis boas e leis ruins. Sim. Eu acho que, cara, a galera bota foto lá de fumaça. Aí as pintas dizem pra ti assim, mas é o meu particular. Mas, cara, como é que é o teu particular se tu vai trabalhar fumando um baseado antes de entrar num trabalho de alto risco, tu entendeu, cara? Entendeu? Não é querer julgar o que o cara faz no teu tempo particular. Faz exatamente, o que tu quiser. É problema teu, cara, tu entendeu? E tá tudo bem. Tá tudo bem, mas tu não pode botar a tua vida em risco de um monte de pessoas porque tu tá chapadão, bêbado, ou cheiradão, velho. Ou qualquer outra coisa. Droga, né, cara? Sim. Tem que te tratar. Sim, sem dúvida. E querer dizer que tu separa o teu profissional do... Isso é a maior balela, o cara que... eu sou organizado no meu trabalho, mas... na minha casa a minha casa é uma bagunça, mas no meu trabalho eu sou organizado. Mentira, cara. Ou tu é organizado, o outro é um bagunceiro. Nem que tu seja mais um pouco organizado em casa e extremamente organizado no trabalho. Mas tu vivendo numa anarquia e dizer que no teu trabalho não tem como, né, cara?
Então, cara, essas coisas é triste, assim, as pessoas realmente estão perdendo totalmente o bom senso, né? Mas vamos falar então de coisas mais engraçadas, assim, que tem várias, tem história boa pra contar, tem várias, cara. Me fala dessa escalada do prédio em Canoas. Foi solando, tu teve Cara, equipamento. na verdade não, né? Foi em 1996, né? Eu queria patrocínio, né, cara, pro montanhismo, né? A gente já tava com o muro de escalada e tal. E eu Sim, sempre gostei de fazer mídia, né, cara? sim, claro. E aí, em 96, né, que eu fiquei conhecido como Homem-Aranha brasileiro, e eu vinha estudando várias vezes aquele prédio lá e tal e Qual é tudo o mais, né, prédio, cara? Elton? Caixa Econômica Federal ali era o contrário. Hoje era de um lado, era do outro lado, Sim, né? E aí tinha uma estrutura, falei com um amigo meu, que foi meu aluno, o Fabiano até, sim. e eu disse, Fabiano, essa estrutura aqui aguenta? Ele disse, não aguenta, não vai arrebentar. Daí eu fui guiando a via como escalada, passando uma fita, um mosquetão, com a corda na Sim. cintura. Não, eu fui como se fosse uma escalada, E que entendeu? equipamentos tu usou pra te ancorar lá na estrutura do Uma prédio? fita e um mosquetão. E aí passava que nem uma escalada, guiando que nem uma escalada. Aí tu Sim. passa a Pois, corda no mosquetão na fita e passa a fita na estrutura, passa o claro, mosquetão na fita e passa a corda por dentro do mosquetão. claro, Aí claro, chegou lá em cima, eu vim desescalando e tirando tudo. Tu claro. entendeu? E nisso uma multidão lá embaixo Cara, eu já. tinha avisado a imprensa, tu entendeu? Eu tinha feito um troço. E Claro. aí que eu fiquei sendo conhecido o Homem-Aranha brasileiro. E Sim, aí nisso eu comecei a fazer comerciais de televisão, comecei os caras me dar patrocínio, tu sim, entendeu? E aí foi por causa disso. O Homem-Aranha brasileiro foi por causa disso. Aí claro. saiu em rede nacional, o Homem-Aranha brasileiro, que escalou um prédio. Né? Sim. Na época eu tinha chamado algumas emissoras não quiseram gravar, daí depois queriam gravar a entrevista eu não dei. Só dei de Agora longe, não. agora tu grava, tu entendeu? Agora não. Mas, cara, foi contra a capa da Zero Hora, né, cara? Sim, eu lembro na época, isso foi bem comentado, E cara. aí, com isso, eu fazia muro de escalada, eventos, aí recebia os patrocínios, a agência me atendia, Conseguiu. porque o homem Sim, era o meu objetivo na época, né? Sim. E aí tu começou a trabalhar para essas agências, produtoras, né? Zeppelin, Cinema. né, cara? Cara, poucas pessoas sabem essa história. Por exemplo, cara, eu fiz muitos curtas, muitos filmes, longas Sim. também. O último que eu fiz agora com a Mônica Schmidt, que já partiu também, uma pessoa extraordinária, montanhista, né? Sim. Eu fiz o Prova de Coragem, Sim. né, que era o Mãos de Cavalo, de um livro, mas aí Sim. virou Prova de Coragem, que é com o Rodrigo Babaioff e a Mariana Mendes. Sim. Tive várias pessoas montanhistas por trás ali, Que massa, cara. o Nativo, Nativo. o Thiago Balen, que é escalador também, Sim. várias pessoas que ajudaram também, o pessoal da Stone Ridge. A gente botou mais de 600 metros de corda, botou ela pendurada, botou um dublê, botou... Cara, eu fiz comercial da escola, fiz comercial de telefone celular, de suco, de tudo que tu possa imaginar. Eu trabalhava direto com a Zeppelin produtora, né, cara? Trabalhava direto com eles. Então, Sim, é muito e conhecida, eu também né, era cara? dublê. Cara, comercial, te lembra da fase da escola quadrada que tu tomava? Sim, claro. Tinha um que lá o cara se enforcava, fui eu que fiz o cara pendurado, enforcado, entendeu, cara? Então eu fiz vários comerciais, de filmes e curtas e... cara, eu gostava de trabalhar com cinema, cara, e vídeo, porque tu tem que ser muito criativo. Claro. Muito e criativo. É a coisa do meio que do stand-up, né? Resolver na hora ali e tal, e fazer porque tempo é acontecer. dinheiro, né, cara? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Fiz várias coisas, é muito legal trabalhar com cinema. E agora me diz a história, a maior história dessa é a do Greenpeace, cara. Essa é demais. Quero que tu fale dessa a escalada lá do Cristo Redentor. Cara, como é a pergunta assim, ó, vocês já subiram escalando toda a montanha. Isso. Antes de chegar na estátua, que é alguns metros, né? Porque tem várias vias lá, né? Cara, a minha história com o Greenpeace começou o seguinte, cara, pra entender, né? Cara, eu sempre fui um cara que desde os meus 14 anos eu separo o meu lixo na minha casa, né? Sim. Porque... Que nem se praticava isso antigamente. Dentro dessa história as pessoas dizem assim, o ser humano, né, cara? A Sim. culpa é, como diz, eu gosto de dizer duas coisas, como diz o Homer Simpson do Simpson, e tu perceber, e o seu Madruga do Chaves. A culpa ela é minha, mas eu jogo em quem eu quero. Entendeu? Então o que acontece? A primeira vez que eu agi com o Greenpeace
foi aqui no primeiro Fórum Social Mundial, que a gente ergueu uma faixa no gasômetro com a cabeça do Bush dentro de um forno e um termômetro explodindo, que era a cabeça do Bush. Tu foi até o topo lá do... Fui, só que eu não me pendurei, eu deixei agorizado, entendeu? Era rapel. Mas subir a escadinha... Subi a escada, tinha conhecimento de tudo e tal, só que eu fiquei lá e agorizado ficou se divertindo, entendeu? Claro. Essa foi a primeira vez, meu primeiro movimento com o Greenpeace. Daí claro. Quase fui preso. Sim. Eu saí de canto porque os caras me conheciam. Mas a gente fez o protesto, foi muito legal e tal e tudo mais. Daí o Greenpeace me chamou para fazer uma ação contra uma grande empresa, que não vou dizer o nome, tá? Sim. Que era de transgenia e tal e tudo mais. Daí eu invadi também o prédio, fingi que era um empresário, fui de terno, com as cordas, equipamentos dentro da maleta, tudo 007, cara. Entendeu? Tirei uma cópia da chave, cara, entendeu? Demais, cara. Cara, demais. Um troço muito louco. Aí botei Dá pra fazer um filme dessa história aí. Botei as cordas penduradas e os caras do Greenpeace subiram pelas cordas, ali no Moinhos, na frente do Shopping Moinhos ali, no Shopping Moinhos, botaram a faixa e mais de não sei quantos mil pratos de papelão assinado, né? Sim. Aí nisso eu recebi uma ligação do Greenpeace, né, cara? Olha, a gente vai ter uma ação no Rio, só que eu não posso te contar o que a gente vai fazer. Tu tá dentro? Eu digo, bah, cara. Eu sempre fui meio maluco, né? Os caras me diziam que eu era o... Esse tempo que eu descobri que eu era o bicho grilo, empresário bicho grilo. E eu sempre fui meio maluco, sempre gostei disso, né? O cara disse, cara, topo. De quem é que vai estar na ação? Ah, o Bagre é o coordenador, que é um montanhista lá do Rio de Janeiro, um amigão querido também. Beleza. E os caras, tem treinamento? Tem. Também tem, já são algumas pessoas de fora que fizeram ações do Greenpeace pendurado, e a gente vai ter alguns montanhistas e tal e tudo mais, e eu digo, tá beleza. Só que eu não sabia que era o Cristo. Sim. Aí fomos pro Rio, lá pra Copacabana, o Greenpeace o escritório do Greenpeace alugou um apartamento, a gente ficou lá. E aí chegamos lá, tinha uns gringos, né, cara? Gringos do mundo inteiro e tal. E aí, a história é bem engraçada. Tô lá com os gringos gostavam de tomar uma pinga, uma cachaça. Um gorozinho. Estamos tomando goró, só que nós tínhamos um problema nessa ação. Tipo, como é que nós vamos estender a faixa? Né? Como é que nós vamos estender a faixa? Aí eu maluco, né, cara? Um dos problemas, tem um outro também que a gente tem. Como é que a gente vai estender a faixa? Aí eu pensando, eu digo, cara, vamos fazer o seguinte. Compra um monte de mosquetãozinho, vamos fazer um varal. Porque eu te jogo uma corda, daí eu fui o primeiro a me pendurar. Aí eu me pendurei. Aí eu te jogo uma cordinha curta, o cara joga pro outro, estende o varal, puxa uma corda grossa, prende a faixa e um só puxa como se fosse uma cortina. Tá? Mas qual que foi o problema? Mas deixa eu voltar pro começo, que eu pulei. Aí tá, né, cara, tamo lá, tentamos... eu quero saber disso tudo. Desculpa, eu me atropelei, tem o começo. Tá bem. Aí teve algumas vezes que a gente tentou, mas choveu. Aí quando a gente tava sem grana já, e tinha ido metade da equipe embora, os caras do Greenpeace, não sei de que país, estavam lá no G, não sei o que, nos países lá que tem um encontro sempre. Sim. Aí os caras conseguiram grana com a Alemanha. Aí os caras nos ligaram e disseram assim, vocês conseguem? A gente faz. Só que o que acontece? A gente tinha um outro problema. A gente estava com umas mochilas, umas A5, que é uns hall bag, na verdade, gigante, Sim. com umas escadas, tipo aquelas escadas romanas que tu encaixa uma na outra e tem elas do lado. Você lembra aquela escada romana, na guerra romana e tal? Só que era muito pesado, cara. E nós tínhamos que... Como a gente subiu numa trilha, que o Greenpeace era todo assim, não fala pra ninguém, não diz pra ninguém, que os caras estão, FBI tá nos monitorando, claro, e uma piração, tudo nóia. Então vocês foram pelas trilhas pra chegar lá. Isso, pela trilha dos montanhistas. A gente foi dentro do transporte normal, como se fosse montanhista. Claro. Dormimos na caverna dos montanhistas, a bala comendo lá embaixo, na Baía de Guanabara, os gringos tudo apavorados. E eu e os outros caras roncando, e a bala comendo. E aí a gente fez um rapel, desceu lá embaixo da montanha, embaixo do Cristo. Sim. E daí depois que a gente escalou. Um monte de gente. Mas você daí escalaram a montanha. Escalamos um pedaço que era fácil, que tinha instalado já umas cordas. Tem uns cabos, né? Não, a gente instalou umas cordas.
Ah, sim. A gente desceu, instalou corda, fez várias coisas de segurança, Sim. subiu, instalou corda Sim. e dormimos lá. Quando a gente dormiu, foi o dia da ação que eles pagaram pra gente fazer, que tinha metade da equipe não tava mais. A gente fez os rapel e aí como tava as cordas prontas, tudo pronto, subiu fazendo ascensão pelas cordas. Tá, mas aí deixa eu te falar. Mas na estátua, porque... Não, isso é na montanha. Isso você estava no pé da montanha, no pé da estátua ainda. Antes de chegar lá. É isso que eu quero saber. Como é que vocês chegaram lá na cabeça dela, sem ser por dentro. Aí chegamos e tá vendo que tem um ponto de interrogação ali, né? Tem. Que era uma varinha de bambu com esse ponto de exclamação que tinha passado já a data de validade da ação. Claro. Então a gente tinha que botar Rio mais 10 é igual a segunda chance. Por quê? Antes só ia ficar a faixa. Claro. Rio mais 10 é igual a segunda chance. Porque fazia 10 anos que tinham assinado o Tratado de Kyoto e ninguém tinha feito nada. Sim. Entendeu? Aí a gente subiu essa parte e eu tava com essa coisa, uma varinha prendendo em tudo que era macega. Eu furioso da vida. Aí chegamos, tava de noite ainda, pra te ter uma ideia, e começou o nascer do sol. Aí a gente chegou na base do Cristo. Só que lá na base do Cristo é um troço de... tem uma capela e é tudo de mármore. E a gente tinha montado aquelas escadas, pegado aquelas escadas para montar na hora para subir a capela. Só que como era muito pesado, eu digo, não, vamos fazer o seguinte, vamos levar umas ventosas. Aí os caras compraram uma ventosa de um lado de um outro que tem no meio e tu faz uma escada de ventosa e sobe. No concreto? No mármore. No mármore, tu entendeu? Aí eu disse pro cara, tu me cuida, que se eu cair dessa ventosa, eu vou cair em cima desses troços aí e vou atravessar minha bunda, velho. Entendeu? E a primeira que eu colei não deu certo, daí eu botei guspe e colou. Aí botamos as escadas, eu subi na mão grande, cheguei no pé do Cristo. No telhado da capela. Que no telhado onde está o pé do Cristo, dei uma volta, prendi as cordas e choquei as cordas para baixo. Nisso os alpinistas já começaram a subir pelas cordas. Claro, né, cara? Os topzinhos. Isso. Aí eu arrombei o cadeado do pé, porque a gente tinha estudado o Cristo, tu entendeu? Sim. Daí nisso, né, cara, a galera... vocês conseguiram acesso por dentro? Não, daí a gente arrombou o cadeado do pé do Cristo, que é o acesso... De manutenção. De manutenção e entramos por dentro do Cristo. Cara... Tem elevador lá dentro? Não, só escada. Tudo só escada. E tu sabe que eu tenho um arrependimento que eu não vi, cara. Eu tava tão tenso, tão nervoso, cara. Meu pai tinha morrido também. Foi uma época bem difícil da minha vida. E eu não vi o coração do Cristo, porque dentro tem um coração também. Aí tu sobe nas escadas, só que antes, olha que tem uma coisa engraçada. Todo mundo já tinha entrado no Cristo e eu recolhendo as cordas e curtindo o nascer do sol na bacia de Guarabara, que era lindo, maravilhoso, cara. Sim. Entendeu? E aí o pessoal subiu, daqui a pouco veio um pum nas minhas costas, Elton, vamos. Eu, desculpa. Aí subimos e tal. Tranquilo, viu? Como tu é um cara sangue frio. Aí tu abre aquela primeira portinhola ali, tu entendeu, cara? E aí tu vai caminhando, ali tem um cabo de aço e um para-raio. E umas ponta mesmo, ponta. Aí o cara me deu... segura. Que largura que tem, assim, esse caminho. Eu andava com as pernas abertas, assim, ó. Sim. Assim. Deve ter um meio metro, então, talvez. Entendeu? As minhas pernas bem abertas, assim. Eu ia pulando as ponteiras pra não me espetar. Claro. O cara que tava atrás de mim, que nem aquele cara ali, ó, dando segurança na corda. Aí eu fui até a ponta. Isso foi engraçado também. Quando eu vou lançar uma fita tubular para abraçar o pulso do Cristo, não alcança. Eu não consigo pegar do outro lado. Porque é muito largo, cara. Entende? Eu não consigo me agachar para pegar do outro lado. Aí o que me salvou foi o bambuzinho. Que daí eu joguei com um lado e peguei com o outro. E o outro cara do outro lado, esse cara aqui, se ferrou. Ele Mas isso era de manhã, que já, cara, aí tu tá... E olha o que é mais louco na vida, cara. Minha vida tem umas coisas muito loucas. Isso aí tinha neblina, tudo, até a gente abrir a faixa. A gente abriu a faixa, cara, do Rio mais 10, é uma coisa muito louca. Eu tô contando, as pessoas não acreditam. A gente abriu essa faixa, o tempo abriu no Cristo, só no Cristo. Aí tá, né, cara, desci, mas teve outra coisa comigo. Mas ainda não estava aberto pro público ainda. Não.
Não estava aberto para o público. Isso aí era a imprensa sabia, porque o Greenpeace diz que não diz o que é. Já estavam os helicópteros em volta no meio das nuvens, deu apavorados, e tu já começa a pirar. Vai bater no Cristo, vai pegar uma corda e vai me puxar o braço do Cristo e vai derrubar o Cristo. Só que quando eu fui descer, eu ratei. Eu botei minha mão embaixo da fita. E aí eu não conseguia descer porque o cabo esmagava a minha mão. Aí eu fiquei pendurado pela fita na e pelo cabo. Aí, ficou lá segurando pela tua mão. Assim. Daí eu tive que botar um estribo, apertar minha mão de novo, me pendurar, tirar a mão de baixo e aí descer de novo. Eu fui o primeiro a descer. E não tava cheio de guarda lá embaixo, já esperando vocês, cara, já assim, assim, ó. Não, depois, aí eu joguei a cordinha e aí eu acho que eram uns pessoal de outros países, né? E as pintas estavam muito nervoso por causa da altura, porque na verdade o Cristo é baixinho, a sensação de altura que é grande, mas o Cristo tem 30 metros. Aí ela não conseguia coordenar, e eu dizia, joga a corda, eu já comecei a ficar irritado, e a mina não se coordenava, daí eu joguei a corda, daí a gente conseguiu passar a corda, daí quando a gente passou a corda principal, a gente prendeu, né, a faixa, criou como é que chama? Essa cortina. Sim. Cara, quando a gente abriu a faixa, abriu o sol. Que massa. Muito louco. Aí nisso, chegou a polícia. Sim. Aí bombou de polícia. Fedeu. Aí, cara, só que, cara, tava todo mundo de capacete, em cima e embaixo, colete refletivo, área isolada. Greenpeace é muito bom nisso. A área isolada. E o major embaixo de mim, desce aí, vagabundo, não sei o que, falando em inglês pros caras, dizendo que a gente tava depredando e tal. Aí eu desci, dei um rapel na cabeça dele, fiquei em cima da cabeça dele e disse pra ele que era mentira, pro pessoal que era mentira, que a área estava isolada, tava tudo seguro, a gente fez uma ação planejada, que tinha um motivo de a gente estar ali. Daí a gente ficou um tempo ali, cara. E aí, como eu tinha tomado muita água e tava do nervosismo, né, cara, começou a me dar vontade no banheiro. Não vou, né, imagina, pendurado, a água correndo, né, cara. Aí eu fui o primeiro a descer. Sim. Né? E aí eu fui o primeiro a descer e já me enquadraram, né, cara. Já me chutaram pra cima e já me botaram num canto, cala a boca e aí fomos presos, né, só que o pessoal tem que entender uma coisa, não é o Greenpeace que responde, sou eu que respondo como cidadão, como pessoa física. O Greenpeace paga o advogado, paga o cigarro, paga a cadeia, paga tudo. Sim. Mas quem responde é tu. Aí a gente... E né, o pessoal estrangeiro também foi tudo... Tudo preso. Só que daí a gente foi na delegacia, tomou uma mijada lá do padre lá, o responsável da Diocese do Rio. Tiramos foto com a imprensa, com o delegado lá, com a delegada, tu entendeu? Cara, e depois saímos pra comer um churrasco e se divertir, né, cara? Mas foi um troço assim, cara, o mais impressionante é isso, cara. A gente abriu a faixa, abriu o sol, cara. E aí tinha um monte... Essa foto é maravilhosa, né, e tinha um monte de helicóptero embaixo, cara. Quer dizer, em cima voando, assim, Sim, um monte, cara. Aqui, muito com certeza helicóptero, foi de um helicóptero, né, que cara. pegou essa foto aí. E foi uma ação maravilhosa. Só que daí, cara, como eu queria ir para os Estados Unidos escalar o Yosemite, que eu tenho vontade, o Greenpeace me convidou para várias coisas, mas daí o FBI fica no teu colo, né, cara? E daí eu não consigo, aí eu não ia conseguir entrar nos Estados Unidos. Daí eu preferi ter o meu visto do que ir para... Me convidaram para vários lugares do mundo para eu ir. Legal, cara. E tu ainda tem contato com essa galera aí? Do Greenpeace não mais. O Baggen, raramente eu falo com ele, mas falo. Com eles nunca mais falei do Greenpeace. Mas eu sempre, quando eles estão lá, eu vou lá bater um papo e tal e tudo mais. Então, esse aí é o lugar que tu gostaria de escalar lá nos Estados Unidos que tu ainda não teve a chance? Yosemite, sim. Sabe que a única vez que eu fui lá, cara, muito louco. O avião quase caiu, saindo de Porto Alegre, teve que voltar, porque gastar toda a gasolina, porque... muita turbulência. O flap ali, que eles chamam ali, não voltava. Muito louco. E a única vez que o Parque Nacional estava fechado, foi no governo do Ibama, que os caras fizeram uma greve. Eu e o Thiago fomos, né? Porque a gente foi, na verdade, o que a gente foi fazer lá? A gente foi pro prêmio... a gente foi pro prêmio Dupont, se não me engano. Sim. Tem o prêmio Dupont de melhor trabalho em espaço confinado. Sim. Aí a Dupont paga tudo para te conhecer a fábrica da Dupont, para te ir numa feira internacional que a gente teve, foi em Boston. Sim. Tu entendeu? Daí a gente foi na feira e a gente passou pelo ou foi parque. Antes ou foi depois? Agora eu não lembro, tô confundindo, faz muito tempo. Foi em 2012, se não me engano, o prêmio Dupont. Prêmio internacional, importante. Melhor espaço confinado com proteção química usando as roupas da Dupont.
Sim. Inclusive, nesse trabalho a gente usou o imã, dentro... O Fernando que deu a ideia, o Fernando que é antigo, que era da Braskem, Fernandinho Sim. Moranguinho. A gente usou um imã e usou um skate, que não era um skate, aquele... Como é que é o nome daquele esporte que tu usa? É um skate grande que tu usa pneu de borracha e anda na grama. Grass board. Eu não sei como é que é o nome. Mountain grass. Mountain board, que eles chamam. Mountain board. Mountain board. Daí eu chamei o campeão sul-americano de mountain board, disse pra ele que eu queria, daí a gente ganhou o prêmio de proteção, ganhou o prêmio do ponto de espaço confinado. A gente adaptou, né? Eu adoro esporte com prancha. É muito legal. É muito legal, cara. E me diz assim, agora a gente tá indo pro mais finalzinho, assim, então fazer aquele bate-bola, assim. Me diz assim, ó, uma habilidade essencial que todo alpinista industrial deveria ter. Deveria ter, cara. Ler. Perfeito. Muito mais do que físico, cara. Porque é uma habilidade que tu amplia os teus horizontes, a tua mente. Perfeito. Tu não pode viver só nas redes sociais, tu entendeu? Tu tem que ler. A leitura, e tu tem uma cabeça ampliada para escutar tudo que é tipo de música, ler tudo que é tipo de coisa e assistir tudo que é tipo de coisa, te informar, ler é essencial. Te traz uma reflexão, né? Te traz uma reflexão, porque só ser bom ferramenta, cara, é ferramenta, entendeu? Tu dá a missão dada, a missão cumprida. Não trabalha com segurança, não sabe planejamento, não sabe organização, não sabe trabalhar em equipe, não sabe escrever, tu entendeu? Aí ler. Muito bom. E qual o maior aprendizado que o alpinismo te trouxe? Cara, quando a gente eu fechei a Stonehenge, cara, eu aprendi, cara, e aí eu disse para os ex-funcionários que são os diretores, donos da Acesso hoje, porque hoje eu sou funcionário da Acesso, né, cara? Eu disse para eles, cara, vocês querem montar uma empresa, eu entro com um pouco da minha história. Hoje a Acesso tem a história dela, após esses 8 anos aí. E eu trabalho para vocês assinam minha carteira, eu falo uma vez e eu trabalho quando eu quiser, entre aspas, entendeu? Tô sempre, claro. Entre aspas, né? E você me paga tanto. E a gente começou com 5 pessoas. E aí quando eu tive agora em Chaltén e em Torres del Paine, né, cara, que a gente fez as 2 montanhas lá, a Jaque, que é a diretora da Acesso, né, uma das sócias, ela me disse uma coisa que me fez pensar bastante. O mais difícil, cara, não é tu construir as coisas, tu conquistar as coisas, né? O mais difícil é tu te reconstruir. Porque eu perdi tudo, né, cara? Perdi tudo na minha vida. Eu tava para dar um pulo na minha vida, um salto, vender 75% da Stonehenge quando entrou a Lava Jato. E aqueles caras fizeram o que fizeram no país. Sim. Tu entendeu? A Lava Jato, o Moro, botou lá coisa que podia ter prendido os donos. Milhares de pessoas perderam emprego, milhares de empresas quebraram. Tu entendeu? E tudo isso aí está sendo provado, enfim. Então eu acho que o maior aprendizado que o alpinismo me trouxe, daí a gente formou Acesso. Acesso hoje está com quase 70 pessoas. A gente é um nome representativo no mercado brasileiro, né? Hoje tem lá a Jaque, diretora, a Edna, diretora, o Neves, diretor, o Breno Moren, diretor, né? Que é a Moren Martins, na verdade. Sim. E eu acho que é isso, cara. O alpinismo, ele me trouxe resistência, visão, tu entendeu? O alpinismo industrial, e isso serviu para minha vida. E quando ela chegou para mim na montanha e me disse isso, Elton, o difícil não é tu construir as coisas, é tu te reconstruir. Nem eu, cara. Porque sempre foi um sonho eu conhecer Torres del Paine e o Cerro Torre, né, cara? Sim. Se não me engano é o Cerro Torre, eu sempre me perco. É o Cerro Torre. E aí, quando eu estive lá, cara, caiu a minha ficha, assim. Caiu a minha ficha do que eu tinha feito de novo depois de 8 anos. Imagina, tu começar com uma empresa de 5 pessoas e hoje tu é uma empresa referência no país, uma empresa, uma das mais fortes da região sul, né, cara? Que Sim. tem qualidade, treinamento, tu entendeu? Claro que a gente tem nossas dificuldades. Eu acompanho o trabalho de vocês. Mas te reconstruir, cara, não é fácil, cara. E aí eu vi quanto que eu tinha de força. Pra mim, o maior aprendizado é isso. Seja honesto, tenha caráter, né? E ética, né, cara? Que as pessoas às vezes, então,
no mercado eu nunca te preocupar com os outros falam de ti. As pessoas, quando a empresa fechou, comemoraram, cara. Comemoraram. Pessoas que eu ajudei, que não tinham estudo, não tinham nada. Mas eu sempre disse isso e digo hoje, vamos fazer a nossa parte. Não importa quem eles são. Vamos fazer a tua parte. E eu nunca desejo bem para eles, emprego, saúde, trabalho, que eles sejam felizes. Só isso que eu desejo. Porque o que tu deseja para os outros, tu deseja para ti. Se tu planta tempestade, se tu planta o mal, planta vento, colhe tempestade. E eu nunca desejei o mal de ninguém. Tanto é que eu sempre continuo sendo um cara polêmico, as pessoas... Então o melhor aprendizado é tocar tua vida, ter humildade, né? Ser autêntico. Quem sabe como tu, da minha história, né, que a gente se conheceu, a gente estava começando, também, tu também, sabe quem a gente é. Isso que importa. Quem sabe que tu é de verdade. Sim. A Rosinha, que foi a minha TS, ela sempre diz, Elton, eu sei quem tu é. Ninguém acreditou em mim. Hoje eu sou... Ela é especialista da MSA. Ela fez engenharia, está fazendo pós e agora é especialista da MSA. E ela disse para mim, tu foi o único cara que acreditou em mim. Eu sempre digo para as pessoas, né, cara, se eu tô perdendo meu tempo contigo, é porque tu tem alguma chance de vencer e se dar bem. Se eu não tô perdendo tempo contigo, cara, é que tu não vai vencer. Tu não vai ganhar. E é isso que hoje a gente tem na humanidade, né, nas pessoas. Essa geração aí, com a questão da internet, de uma vida de mentira, né, cara? Esse é o ponto. Esse é o vida ponto. de mentira. Esse é o ponto. As pessoas não contam a verdade nas redes sociais, elas contam mentiras. Não todas, é claro, né? Mas a vida não é assim, sabe? A vida está muito mais difícil. Então, isso não que... um drops, né? É isso que fez, para mim, me marcou, foi isso. É a reconstrução, né, cara? Tu reconstruir tudo. Não foi fácil. Cara, eu fui lá no fundo do poço. Mas não posso reclamar da minha vida, eu sou muito grato, todos os dias a minha família. Teu legado tá aí, né? Um pouco que a gente contou hoje, né, cara? Dessa sou muito respeitado. Aí, cara, sem dúvida. Sou muito respeitado no meio. Às vezes cara, quando eu fechei Stone, nem eu vi. Eu fui ver a dimensão do que eu tinha criado junto com os outros. É claro que eu sempre tive a ponta, né, cara? Sim. Mas eu também sou muito grato a todos. Inclusive a todos os trabalhadores que construíram a Stonehenge também. Até hoje os caras chamam Stonehenge no rádio, no Polo Petroquímico. Entendeu? A gente é respeitado, né? Claro. E eu acho que é isso, é um legado. Honestidade, caráter, tu entendeu, cara? Respeito pelas pessoas. Falar a verdade. Humildade, falar a verdade. Eu paguei muito por falar a verdade. Paguei muito, muito. Eu podia estar bilionário, entendeu? Eu paguei muito por falar a verdade e tentar ser correto ao máximo. E errar, todo mundo erra, né, cara? Eu tenho meus defeitos também. Claro. Sou ser humano. Sem dúvida. Elton, então deixa uma mensagem final aqui pra galera que tá nos assistindo aí, por favor. Primeiro, agradecer, né, ao momento que eu tive lá no começo, que eu falei do Ivan Fernandes, da Aron Técnica, que foi o guri que veio lá conversar comigo, que me deixou bem emocionado. Legal. E que tu faz o bem e retorna o bem, e tu não pode parar na maldade das pessoas ou na inveja das pessoas, né, na ganância das pessoas, né, e deixar uma mensagem, um namastê, que significa que o meu ser é igual ao teu ser e a todos os seres que existem nesse planeta, né. Separem seu lixo, ao escovar os dentes, fecha a torneira, lava a casa, o carro, a bicicleta com um baldezinho da água da máquina de lavar, né? E faça a sua parte. Porque o que a gente sofreu agora no estado, né? Que milhares de pessoas perderam suas coisas, inclusive várias pessoas da nossa empresa, né? Perderam também, foi porque a gente não cuida do planeta. E a gente não tem senso coletivo. E as pessoas dizem, mas no meu bairro não tem coleta seletiva e tal e tudo mais. Faz a tua parte. Faz a tua parte como sociedade, né? Então, meu muito obrigado pelo convite, né? Que tá contigo. Bom saber que tu tá com esse coisa. Um namastê para todo mundo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado. Foi uma excelente entrevista, cara. E eu acho que a gente vai ter que fazer mais uma para poder contar mais histórias aí. Nem que seja pra gente falar de música, né? Que a gente não falou ainda. E, pessoal, se vocês gostaram, então, dessa entrevista aí, por favor, compartilhem esse vídeo, se inscrevam aí no nosso canal e dê um like lá para nos ajudar, beleza? Obrigado, valeu!